Eu sou a arquiteta Ana Maria Bressandin, também sou engenheira ambiental, né? Hoje estou como presidente do Conselho do Patrimônio de Mogi das Cruzes, né? Leciono na Universidade de Mogi das Cruzes no curso de arquitetura, né? E já trabalho há algum tempo com a área de patrimônio. Como Mogi é uma cidade com mais de 400 anos de história, não é? Nós temos muitos referenciais ainda da cidade que dá para a gente trabalhar e preservar, né? A gente tem uma imagem de Saint-Hilaire, né, Augusto Saint-Hilaire, da igreja do São Benedito, né, ou Santuário do Bom Jesus de Matozinhos. Então, você tem uma ideia, imagina, você vem da Serra, do Itapetí, e você tem uma várzea muito grande, que é o caso nosso, o Rio Tietê, e uma imagem de uma pequena capela, né, uma pequena igreja, né? Por isso que eu coloquei a nossa imagem do Santuário Bom Jesus. Mais ou menos 1800 e pouco. Então, quando você começa a olhar os nossos marcos, né? A primeira escola, que é de 1896, e já logo em seguida, se angariou fundos e fez em 1901, quando terminou o prédio, e faz parte hoje do livro histórico dos 150 anos da arquitetura paulista, né? Do estado de São Paulo, né? E a força pública, né? O batalhão, né? Como a gente fala, né? De 1900, onde em cima funcionava o fórum, embaixo a cadeia, que é um prédio eclético. Então, você começa a olhar no seu traçado urbano prédios que têm uma relação com o processo das cidades brasileiras, ou seja, você tem todo um plano de urbanismo, que o nosso traçado da cidade tem como projeto urbanístico quase 400 anos, e em cima dele você vê esses prédios pontuais irem surgindo. E nós temos a rodoviária, né? Hoje ela está no Docomono, tá? Ela é de 1941, uma rodoviária feita numa praça. Ela é um marco também da arquitetura Art Deco, né? Que fez em 1940 com a sede de Correios, né? Onde mostra esse marco dessa arquitetura dentro da nossa cidade, né? Então, nós temos referenciais de prédios históricos que já, né, além desses, né, nós temos a Igreja do Carmo, que eu não te mandei, que é de 1623, que vão fazendo e contando essa história do interior paulista. Você fala da arquitetura, né? Você tem estilos distintos, você tem no prédio da Força Pública um estilo eclético, né? No estado de São Paulo, nós temos 3 exemplares íntegros, que é Araçatuba, Amparo, Mogi, dos prédios da Força Pública, que vinham num molde de desenho que a Força Pública desenhava e depois saía rebatendo nas cidades. Então, é um prédio eclético, com frontões. No caso de Mogi não tem o sino, mas no caso de Amparo e Araraquara tem o sino. Tem os salões, né? Tem auditório todo em madeira. Então, é um estilo eclético, bem 1900, época que nós estávamos na transformação do Brasil Imperial para a República. Quando a gente vai falar da nossa Santuário Bom Jesus, nós já temos uma igreja colonial, de arquitetura colonial, já do segundo século do 18, né?
onde nós temos o nosso interior com barroco paulista, ou seja, nosso interior todo trabalhado em barroco paulista. Então, você tem a face externa na arquitetura com o colonial, e no interior nós temos detalhes de altares, retábulos, pinturas, tá? Do século XVIII e início do XIX, ainda originais. Quando a gente vai falar um neoclássico, né? E esse neoclássico, ele é eclético, ou seja, a imagem da educação aqui na região. Você fala, mas, poxa, para uma pequena vila, como era Mogi a cidade, como é que se faz uma escola com uma proporção tão grande de salas de aula em 2 níveis? Essa era a ideia de educação do início do século XX. Então, é um prédio de 1901, com estilo neoclássico, com frontões, planta com grandes janelas, grande iluminação, uma escada central, pátio coberto, né? E de frente aonde nós temos o Largo da Matriz, ou seja, em frente da catedral principal, né? E esse estilo imperou dentro da arquitetura paulista da educação. Então, nós temos outros exemplares em outras cidades, e íntegros, ou seja, o prédio ainda é íntegro, não houve modificação. Agora, o outro caso é a rodoviária. A rodoviária é um estilo Art Deco. Nós temos 2 exemplares Art Deco, né? Um é do Duchamp, né? Que é a arquitetura dos Correios, e nós temos também a rodoviária, a antiga rodoviária, né? Que a gente fala antiga. Ela trabalhou até por volta de 1970, 80, ainda tinha ônibus no local, funcionou como posto de gasolina, hoje são lojas, nós temos ainda os 2 níveis, uma grande marquise de 3,5 metros nas laterais, cobrindo a área que era de estacionamento do ônibus. Essas marquises estão íntegras ainda, são em concreto, né? E ela virou um referencial para a época dessa arquitetura Art Deco, né? Funcionou o Jockey Club na parte de cima, as pessoas sentavam para ouvir o rádio e as corridas do Jockey Club de São Paulo, né? E era um ponto de encontro, não só como terminal rodoviário, mas também como ponto de encontro de pessoas para atividade de ouvir o jockey, né? Que era transmitido pelo rádio. Então, esse prédio se mantém até hoje. E o caso interessante que foi aberto um concurso público e não se tinha lugar para colocar uma rodoviária. Aí o prefeito da época, ele disponibilizou essa praça, né, e abriu, porque como tivemos a abertura da SP-66, havia um grande trânsito entre São Paulo e Rio de Janeiro por dentro da cidade. Então, precisava de um local para colocação desses ônibus que chegavam e saíam da cidade. Quando a gente fala do uso do prédio, né, você tem uma ideia. 3 prédios, né, são tombados, né, pelo CONDEFAT e ex officio pelo CONFAP. A rodoviária está em processo de tombamento. Quando a gente fala de uso, a escola Coronel de Almeida, que era o antigo EPG Coronel de Almeida, ou Grupo Escolar Coronel de Almeida, até hoje exerce a função
ou seja, desde 1901 até a data de hoje, ela abriga 620 crianças que estudam de manhã e de tarde na escola, né? Então, são praticamente 120 anos dando educação para a população, né? E é o primeiro grupo escolar da região. O segundo, a Força Pública, um batalhão, hoje é o 17º Batalhão, já foi o CPM 12, ele continua funcionando ligado à polícia militar, ou seja, nós perdemos a questão da força pública no estado de São Paulo e passou a ser polícia militar. Foi isso mais ou menos 50, 60, 1950, 60, e, ou seja, continua com o uso de atividades militares, é onde a nossa central, né, de comando da cidade de Mogi das Cruzes e região. Quando nós vamos falar da Igreja Santuário Bom Jesus, ela vai fazer esse ano, tecnicamente, por conta das documentações, 218 anos. Ou seja, ainda como funciona como prédio religioso, tendo missa todos os dias da semana, inclusive sábado e domingo. E além de patrocinar as festas, né? E a principal festa, que é a primeira festa da época de inverno, que começa aqui na cidade, do São Benedito. Mogi é muito ligado às tradições religiosas, ou seja, é uma igreja viva, porque ela continua tendo fiéis. E quanto ao caso da rodoviária, ele também é um prédio que é usado. Hoje, ele é utilizado por lojas e uma banca de jornal, né? Então, nós temos loja de lanchonetes, nós temos loja de souvenirs e revelação de fotos, material de peça, e a parte que seria onde era o abrigo de ônibus, embaixo da marquise, funciona hoje como ponto de táxi. Ou seja, o prédio ainda é vivo, ele ainda continua sendo usado. Nós temos a igreja, o conjunto de igrejas da Ordem Primeira e Terceira do Carmo, que é onde está instalado o nosso Museu de Arte Sacra, né? Com imagens do século XVI, XVII, XVIII, XIX e XX. A concentração dessas imagens condicionada a um lugar único. Então, no caso dos santuários, há imagens que pertenciam ao santuário, que hoje são originais, que estão lá, né, como São Benedito, a imagem do Jesus morto, a imagem do Jesus crucificado, são originais do século XVIII, elas permanecem nos seus altares e retábulos, e nos altares laterais. Então, hoje a gente tem esses museus espalhados em vários edifícios em Mogi, né? Então, quando a gente vê essa relação, o santuário, hoje, para nós, e foi objeto de estudo do Mário de Andrade, que esteve aqui na ocasião de 1930, ele guarda ainda as festas da congada, do reizado, da marujada, né? Que ela é uma igreja que recebia os negros. Na igreja do Carmo, não. Eles não podiam entrar para assistir. Então, essa conservação desse uso ligado a essas festas religiosas foi que manteve ela viva. Hoje, até hoje, nós temos ainda grupos de congada e de marujada, que a missa
cantada e dançada. Nós temos uma tradição, né, bem dentro da arquitetura, é, que as primeiras cidades, né, como nós conhecemos hoje, vieram dentro do barroco. Nosso barroco é tardio. E nós temos dois polos de trabalho na economia dentro do país. Nós temos o polo de Minas Gerais, que fez parte do ciclo do ouro, onde havia a transferência do ouro para o Rio e depois para a coroa em Portugal, e o ciclo da cana-de-açúcar, que foi o nosso litoral paulista. Quando a gente olha esses ciclos, a colônia de São Paulo era mais pobre. Ela fazia os adornos, fazia os trabalhos em movimento da arquitetura barroca, com suas imagens. Nós temos aqui alguns santeiros que trabalharam, né? Que nós temos registros, mas era uma arquitetura mais limpa, menos carregada, com menos ouro, com menos pinturas douradas. Elas são mais singelas, tem um movimento do barroco, muitas são caiadas, né, pintadas, mas não tem aquela agressividade. E é lógico que durante, né, sempre a gente tem dentro dessa questão religiosa, a igreja é dinâmica, né? Essa coisa de imaginar uma igreja que não seja dinâmica é mentira. Então, eu consegui uma graça, eu vou pôr uma janela. Eu consegui uma graça, eu vou doar um quadro, vou doar uma pintura, vou doar um santo. Então, com esse passar desses 218 anos, ela foi sendo acrescida com pinturas, com imagens, né? Mas o teto com o Nosso Senhor está lá, no original ainda. E ainda nós temos a pintura de teto mais antiga do estado de São Paulo, que está na Igreja do Carmo, né? Onde há figuras de chineses, que são figuras orientais. Então, quando a gente olha essa riqueza do trabalho do ponto de vista do arquiteto e do ponto de vista da história, você desfrutar, como os fiéis desfrutam, ou quando a gente faz nossas visitas históricas a esses monumentos, levando as pessoas, né, para elas conhecerem, levando os alunos, porque eles abrem as portas para a gente, levar os alunos, levar as pessoas para conhecer essa história da preservação da igreja. Quando a gente fala do elemento conhecer sua cidade, memória, história e identidade, que é a principal coisa, a nossa identidade mogiana. A gente tem feito um trabalho, a Secretaria de Cultura tem feito um trabalho nesses anos todos, onde há a participação dos alunos. Para você ter uma ideia, tanto da escola particular como da escola pública e da escola municipal, eles fazem roteiros de visitas a esses monumentos. Então, tem um passeio histórico no centro da cidade. Mogi é muito conhecida, principalmente por conta da festa do Divino Espírito Santo, que tem mais de 300 anos. Ela é visitada por pesquisadores de outros países, né, que vêm estudar esse material que nós temos relativo a essas festas religiosas. E também nós temos no nosso trabalho do conselho e uma preocupação, né, enquanto arquitetos nas escolas, de fazer o máximo possível da divulgação dessa história e desses elementos que compõem a nossa história. Para você ter uma ideia, Mogi é a quinta cidade do interior paulista que foi fundada em 1601, né? Então, nós tivemos figuras importantes na região,
né? E quando a gente olha essa importância, é um trabalho de divulgar para poder as pessoas conhecerem e saberem o que é que está ligado na arquitetura paulista que foi construída, né, por essas pessoas que passaram aqui. Então, nós temos carmelitanos, no sul do município passaram jesuítas, nós tivemos também bandeirantes que passaram por aqui, e você tem uma ideia, Suzano fazia parte do Mogi, né? E nós tivemos do bandeirante João Ramalho as minas de ouro dentro do município. É um ouro pobre, tá? Não é um ouro que nem Minas Gerais. Então, quando a gente vai olhando esse percurso da história e essas marcas que foram deixadas, a gente tem que divulgar, a gente tem que se preocupar em fazer com que as pessoas conheçam, ou através de livro, de vídeos, ou como nós fazemos as nossas visitas monitoradas. Então, esses espaços públicos, nós temos, só no centro de Mogi, temos mais de 80 monumentos, eles são abertos ao público. Bom, para você ter uma ideia, nós temos um traçado de cidade de 400 anos. Então, nós temos um pequeno centro, que é a planta, vamos dizer assim, mais antiga que nós temos, esse centro, desenhada, foi de 1902, levantada, né? E dentro desse centro histórico, né, nós temos, em frente à catedral, que eu falei que é o grupo escolar, desde 1580, funcionou como ato religioso, ou seja, foi a primeira capela de Mogi das Cruzes, e hoje é a catedral. Então, a gente percebe que, como você tem um desenho limitado de cidade, que era uma cidade para carroças, nós temos sede de fazenda, ou seja, a um quarteirão, ou menos de 50 metros, nós temos uma antiga sede de fazenda no centro. Esses eventos que ocorreram nesse pequeno espaço, eles se mantiveram até hoje. Mas nós temos o conflito. Qual é o grande conflito? A modernização da cidade. Você tem um crescimento que foi essas bordas, e tudo que acontece em Mogi, você passa pelo centro, né? E isso piorou mais ainda quando veio o trem, em 1875. Então, nós temos duas parcelas de cidade. A cidade que fica no centro e a cidade que ficou para baixo da linha do trem. Então, isso também bloqueou o crescimento da cidade. Então, o centro foi crescendo, hoje nós temos alguns edifícios, a gente tem tentado manter as fachadas, que são o maior referencial que a gente tem, né, do final do século XIX para o início do XX, que são as fachadas dos prédios da República, e mais esses monumentos que foram sendo pontuados na cidade. Então, nós temos 4 grandes momentos na cidade. A cidade registrada do século XVI, que hoje nós temos o Largo da Matriz, mas não temos, assim, tecnicamente um prédio, mas nós temos a atividade da catedral. A cidade do século XVII, que está localizada as igrejas do Carmo. Então, nós temos essas praças e largos que fizeram esse marco, e onde esse segundo marco, a gente já tem o teatro, a Banda Santa Cecília, o Casarão, os Burros, né? Depois nós temos a terceira praça, que é justamente a identificação do Santuário Bom Jesus. Nós temos a casa da Dona Mariquinha, que era uma antiga casa de armazém e salgados, e carnes salgadas, tá? Desculpa, eu falo salgados, mas carnes salgadas. E depois nós temos a quarta praça, que é a Praça Oswaldo Cruz, onde chega o trem. Então, nesse quadrilátero de cidade, nós temos 3 cinemas, né? Mogi foi uma cidade vanguardista no cinema.
nós temos um cinema do final do século XIX, um cinema do início do século XIX, e mais 2 cinemas que foram feitas por volta de 1920 e 1930, só nesse quadrilátero. Tinha uma população que tinha acesso à cultura. Nós tivemos o teatro, né? E esse também acesso à cultura, e mais as festas religiosas. Então, esse quadrilátero ainda preserva essa cidade antiga, ela não está deteriorada. A gente se preocupa, sim. A gente vive correndo atrás de pessoas que querem, vamos destruir nosso patrimônio, mas a gente está sempre vigilante para evitar isso. Olha, você tem que lembrar que quando a gente trabalha com patrimônio, não adianta falar, olha, eu quero que você fique com a fachada assim. Você tem que criar leis de incentivo. Então, nós criamos lei de incentivo, nós criamos, para quem mantém a fachada, ele pode ter um decréscimo no IPTU para manter a fachada pintada, arrumada do imóvel antigo. Então, a gente criou outros mecanismos para poder fazer isso, além do TDC, ou seja, transferência do direito de construir, tá? Ainda é uma grande discussão esse TDC, fica meio complicado, né? Mas eles podem vender esse direito mantendo o imóvel. Então, quando a gente fala, a gente foi criando mecanismos e instrumentos, né? Então, nós temos hoje uma lei que regulamenta numa área bem maior, não só nesse quadrilátero, mas a gente pôs essa cidade até 1960, incluiu o cemitério, incluiu, nós temos também as casas da antiga Central do Brasil, a Vila dos Engenheiros. Então, a gente esticou mais ainda essa cidade, aonde a gente tinha interesse na preservação, para poder garantir esse crescimento controlado. Porque até então, pela lei de uso e ocupação do solo antiga, a pessoa poderia construir, mas somente no raio das igrejas do Carmo é que eu tinha garantia do pé direito de 7 metros. Passou desse espaço, aí ele podia pôr o tamanho de prédio que ele queria. Então, a gente foi criando esses mecanismos, tentando, dentro dessa área, controlar esse crescimento para evitar que haja uma, vamos dizer assim, uma quebra dessa imagem que nós temos de Mogi, dessa imagem histórica. Nós temos cinemas, o Cine Avenida, o Cine Europema. Hoje eles pertencem a igrejas, mas nós tivemos o Cine Avenida, foi o maior cinema da América Latina. Para você ter uma ideia, ele é da década de 40 e tem mais de 1.000 lugares. Com foyer, como fosse um antigo teatro, o pessoal está mantendo, eles têm entrado e passado para o projeto, a gente tenta manter a característica. O Cine Europema também, né? Também é do mesmo período, e nós conseguimos também a Igreja da Graça, e para vocês terem ideia, eles inclusive fizeram todos os assentos do cinema em vermelho, como era no original. A gente conversa, sabe? O maior diálogo que existe no patrimônio é você sentar com a pessoa e conversar e dialogar sobre a importância de preservar, né? Então, esse diálogo, ele era muito ligado à cultura, né? Nós tivemos uma época com 5 cinemas funcionando, né? Com sessões todos os dias.
para você ter uma ideia do número de frequência, né? Porque não se tinha televisão, né? O cinema tinha o repórter Esso, era um meio de divulgação, além do rádio, né? E no caso do Cine Urupema, a parte de baixo funcionava cinema e na parte de cima salão de baile. No caso do Cine Avenida, na parte de baixo funcionava o cinema, na parte de cima salão de baile. Então, essa forma de cultura casada, né, com atividades diferentes, também fez a marca do cinema se manter por um longo tempo em Mogi. Que tomar conta do patrimônio é uma corrida contra o tempo. Quando a gente apostou, você tem uma ideia, eu fui a primeira presidente, a segunda presidente, hoje estou de presidente, são 19 anos, mais 19 dias. Para você fazer uma política de cultura ligada à preservação, nós tivemos presidentes que entraram no Conselho do Patrimônio e vestiram a camisa. Então, fomos fazendo políticas públicas, fomos preservando edifícios, fizemos parceria com o Estado, né, que nós temos o Casarão do Chá também, né, que é uma fábrica em estilo de construção japonesa, né, o Horikafu. E quando a gente vai vendo e vai fazendo essas construções, elas vão sendo mantidas, né? Então, cada passo que nós estamos dando é mais um passo em conseguir conservar essa cidade. Então, são 19 anos de trabalho do nosso conselho, né? Porque eu falo que é nosso, porque ele é da cidade inteira. Quando a gente entrou e começou a trabalhar, a primeira discussão foi com o Condefat Coifan, porque todos os processos passavam por ele, por nós não temos um conselho municipal. A partir do momento que a gente sentou na mesa com eles e falou, nós criamos o nosso conselho, então primeiro nós queremos ser ouvidos. Então hoje passa primeiro pelo Condefat e pelo IFAM? Não, senhor, primeiro passa pelo Conselho de Mogi. Depois da autorização do Conselho de Mogi, é que eles são ouvidos nesse raio histórico dos 300 metros da Igreja do Carmo. Estendemos a nossa política, hoje ela vale para o município inteiro, porque nós temos sedes de capela, nós temos sedes de fazenda, nós temos sedes de alambique íntegros ainda, e aos poucos nós fomos ganhando a confiança. E quando a gente trabalhou desde o começo, nós investimos na criança. Ou seja, chamamos as escolas. Você tem hoje uma criança que visitou em 2003, numa semana de patrimônio, os prédios históricos de Mogi, hoje ele tem 19 anos, mais 5, ele vai ter 24. Então, aquilo vai ficando na memória. Porque não adianta falar se você não constrói a memória da pessoa em relação a isso. A importância do fato da cultura ser presente na história dele. Porque eu marco hoje, no Largo do Carmo, vou pegar um ônibus, marco com uma pessoa, eu tenho todo um cenário histórico. Eu tenho casas da República, eu tenho casas do século XVIII, eu tenho o Teatro Municipal, que é de 1902, ao fundo da rua eu tenho santuário. Então, quando você olha tua história, ela é cheia de identificações, ela é cheia de memória. E quando você traz a criança e o conta o significado, traz a população, conta o significado, aí você vai garantindo a preservação, né? E aí foi nisso que nós apostamos.